Olá a todos, todas e todes. Eu trouxe para o canal uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal em embargo de declaração no mandado de injunção número 4.733 do Distrito Federal. O embargo foi protocolado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, e tem como relator o ministro Edson Fachin. O primeiro ponto a ser esclarecido nesta decisão é que os chamados embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, conforme previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Já o mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71, da Constituição Federal de 1988 e é uma ferramenta para fazer valer os direitos assegurados pela Constituição Federal e que precisam de uma lei ou de uma norma específica para serem exercidos. Pelo fato das comunidades LGBTQIAPN+, não possuírem uma legislação específica de proteção, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser válida a aplicação da Lei nº 7.716, de 1989, conhecida como Lei do Racismo, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Isto significou um grande avanço na proteção de direitos e garantias fundamentais das comunidades LGBTQIAPN+, que ainda aguardam uma lei específica do Congresso Nacional. No entanto, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, apontou obscuridade na aplicação do acórdão embargado, pois este restringia o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, impedindo que tal prática pudesse configurar crime de injúria racial quando proferida contra a honra subjetiva de um indivíduo. Na prática, poderia ser criminalizada como racismo a ofensa aos grupos LGBTQIAPN+. Porém, as ofensas pessoais não ficariam configuradas como injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, com redação dada pela Lei nº 14.532 de 2023, que trouxe uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, alegou brilhantemente que, se os crimes praticados por raça da Lei nº 7.716 de 1989 são aptos a abarcar a homotransfobia, bem como decidiu a Suprema Corte ao adotar o sentido político-social e não biológico de raça e racismo, então, por igualdade de razões, a injúria racial, ou seja, a injúria praticada por raça, também deve incidir por evidente interpretação lógico-sistemático-teleológica. Em contrarrazões, a União alegou que os declaratórios não deveriam ser conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal porque foram opostos com o objetivo de discutir uma controvérsia doutrinária que não constitui o objeto da ação. Sustentou também que o reconhecimento da discriminação por identidade de gênero e orientação sexual, como injúria racial, não consta da inicial no mandado de injunção, configurando uma inovação recursal com ampliação do pedido inicial. Discordo totalmente das alegações apresentadas pela União, no sentido de que a interpretação trazida pelo Supremo Tribunal Federal seria no sentido de esclarecer a garantia de direitos fundamentais previstos na própria Constituição, de forma a corrigir qualquer exclusão de grupos minoritários e garantir uma sociedade justa e fraterna, além de pluralista. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu estarem presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e passou à análise do mérito, ou seja, passou a analisar os argumentos apresentados pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT.
Ele esclareceu em seu voto que a omissão legislativa em tipificar a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ofende o sentido mínimo de justiça ao sinalizar que o sofrimento e a violência dirigida à pessoa gay, lésbica, bissexual, transgênera ou intersexo é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. Para o ministro, a Constituição não autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. Assim, o reconhecimento da discriminação por identidade de gênero e orientação sexual como racismo, por meio de interpretação conforme o termo raça na Lei nº 7.716 de 1989, não exclui a aplicação das demais legislações antirracistas aos atos discriminatórios praticados contra os membros da comunidade LGBTQIAPN+. Pelo contrário, trata-se de um imperativo, uma ordem constitucional. Com isso, o ministro Edson Fachin esclareceu que, tendo em vista que a injúria racial constitui uma espécie do crime de racismo e que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual configura racismo por raça, a prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial. Com esses argumentos, o ministro Edson Fachin deu provimento aos embargos para sanar a obscuridade apresentada pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, com base no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O ministro Cristiano Zanin, apresentando vênias ao relator, ministro Edson Fachin, divergiu do voto apresentado, ainda que reconhecendo a relevância da matéria em discussão, pois para o ministro Cristiano Zanin a análise da matéria não seria possível no âmbito de embargos de declaração, pois seria um novo julgamento do mandado de injunção com ampliação do mérito. O ministro André Mendonça se deu como impedido. Assim, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento aos embargos de declaração no mandado de injunção número 4.733 do Distrito Federal, em sessão virtual de 11 de agosto de 2023 a 21 de agosto de 2023.